sinceramente, brilhante fala da senadora Gleisi Hoffmann, em que, obviamente, defendia a presidenta Dilma como sua candidata e cobrava dos candidatos da oposição propostas. E eu quero dizer que ela tem razão. Não estamos vendo essas propostas. Estamos vendo muitas críticas, e é correto que haja críticas, sim. Mas um candidato a presidente não pode ficar nas críticas. Tem que trazer propostas. Sobretudo no momento que a gente vive. Senador Paim, enquanto o senhor estava falando, eu fiz uma lista de algumas coisas que estão acontecendo nesse país que exigem um candidato a presidente que proponha uma reorientação no rumo da nação brasileira. Nós estamos no rumo equivocado. E a realidade mostra. Não é por acaso que nós tivemos, nesse ano, mais de 300 ônibus queimados e hoje 320 ônibus depredados no Rio de Janeiro. Hoje, depredados, não queimados totalmente. Isso é uma manifestação de uma crise muito profunda que está desestruturando o tecido social. Mas não é só isso. Todos os dias há manifestações nesse país. Todos os dias nós acordamos, ligamos a televisão e vemos notícias de avenidas paralisadas, de edifícios tomados, de medidas feitas pela população que impedem o bom funcionamento da economia e da sociedade brasileira. Eu disse aqui, me lembro, em junho desse ano, quando falaram que a passeata de 100 mil iria mudar o Brasil, eu disse, não, uma passeata de 100 mil ajuda a despertar. Depois os 100 mil voltam para casa. O que vai mudar o Brasil são 1000 passeatas de 100 cada uma. E é o que está acontecendo. Nós temos hoje 1000 passeatas de 100 a cada semana ou a cada mês. E isso está inviabilizando o bom funcionamento. Eu não vi um candidato a presidente, nem a atual, deixar com clareza uma manifestação do que é que vai fazer para que o tecido social brasileiro volte a funcionar bem. Não vai duvidar, vai aparecer um candidato autoritário para dizer que o jeito de fazer isso é botar a polícia na rua e não deixar ninguém se manifestar. Vai fracassar. Vai fracassar porque os tempos são outros. Hoje as manifestações são organizadas pelo computador. Faz-se um aqui, outro ali, outro acolá, como uma guerrilha cibernética. A polícia não tem tempo de saber onde vai ser a manifestação. Quando chega lá, ela já acabou, já foi para outro lugar, como era a guerrilha do Vietnã contra os americanos. Qual é o candidato que está dizendo que vai propor a maneira correta de fazer isso, que é o diálogo com a população? Se o sistema de transporte público nesse país funcionasse bem, não estaria havendo queima de ônibus. Embora queimar ônibus é o pior caminho para melhorar o sistema de transporte. Piora. Mas é o que a indignação, a raiva, a impaciência do povo está levando. Nós não estamos vendo candidatos falar como é que a gente vai enfrentar a violência que tomou conta do Brasil. Esse é o país mais violento do mundo, se a gente exclui alguns países que estão em guerra. Aqui se morrem mais pessoas por ano assassinadas do que em qualquer outro país, salvo alguns em guerra, como a Síria. Cadê a proposta dos candidatos para que o Brasil se transforme em um país pacífico, em vez de um país violento? Daqui a pouco algum vai querer dizer que vai resolver isso na base de reduzir a maioridade penal. Ou seja, não vai reduzir a violência, vai botar mais pessoas na cadeia com menor idade. Porque todos sabem que esses meninos que estão cometendo crime se lixam se vão ser ou não condenados. Não entra na cabeça dele o risco, o medo. Eles estão perdidos. E a gente não vê uma proposta. Proposta que passaria por uma educação para todas as crianças desse país, de 7 ou 8 até as 4 ou 5 da tarde. Isso levaria à redução da violência. Isso levaria a fazer com que menores não estivessem no crime, na quantidade que o Brasil tem, que é uma situação endêmica que não se vê em nenhum outro lugar. Senador Paim, e os justiciamentos?
Não tem um candidato falando como é que esse país vai retomar a confiança na justiça, no fim da impunidade, para que brasileiros enlouquecidos cometam esse ato bárbaro de justiciamento de bandidos. E ainda pior, de pessoas inocentes, como foi recentemente um caso de uma mulher assassinada brutalmente, como se ela fosse assassina, como se assassino desse direito ao povo de matar na rua, e ela nem isso era. Cadê os candidatos a presidente dizendo como é que vai fazer para que o Brasil saia dessa envergonhadora situação de um país onde o povo descontente, inconformado, impaciente, faz justiça com as próprias mãos e, às vezes, faz injustiça com as próprias mãos. Senhor Pai, um dia desse eu vi um filme sobre Ruanda. Eu me lembrei de Ruanda quando vi aqui esses justiciamentos. Ruanda eu vi também. O senhor viu também. Não vamos comparar o número. Lá foram 800 mil. Aqui é uma visão microscópica de Ruanda, mas é suficientemente grande para nos envergonhar, nos indignar e nos dizer: nós queremos um candidato a presidente que diga que isso não vai continuar por tais e tais e tais medidas, ao custo de tantos e tantos reais, no prazo de tantos e tantos anos. Mas a gente não está vendo. O debate vazio. Onde estão os candidatos quando a gente fala em corrupção? Mas eu não falo em criticar a corrupção do adversário apenas. Isso é fácil, todos fazem e é obrigação fazer. Eu falo em dizer como é que não haverá mais corrupção. Eu não estou vendo ninguém falar isso. Eu quero alguém que diga que, ainda que nomeemos um bandido para um cargo público, ele não vai conseguir roubar porque as regras não deixarão. Cadê o candidato a presidente dizendo isso? Onde é que está um candidato que diga que esse país vai ser um país com gestão honesta? Não, o que nós vemos é dizendo que nós vamos tirar os corruptos. Quem garante que os que vierem aí não serão corruptos também, até porque a experiência mostra que corrupção não é mais um privilégio de um partido ou de outro. Deixou de ser privilégio ter corrupto, passou a ser a regra. Então é preciso ter regras incorruptíveis, e não apenas políticos incorruptíveis, porque até esses mudam de vez em quando e se corrompem também, como a gente tem visto. Quantos dos que hoje estão sendo acusados de corrupção, até muito recentemente, eram vestais na política, eram santos na política. Cadê o debate para isso? Cadê o debate para enfrentar e garantir que não vai haver mais a manipulação de empresas estatais? Cadê? O que nós estamos vendo é que nossas estatais estão sendo usadas de uma maneira aparelhada. Um desses dias, senador, a gente viu a nomeação de um tesoureiro de um partido para diretor da Caixa Econômica Federal do Brasil. Eu achei que era um tapa na cara de 60 milhões de poupadores. Como é que esses 60 milhões de poupadores se sentem, sabendo que o dinheirinho deles que está na caderneta de poupança vai ser administrado por meio de barganhas políticas, em que quem foi nomeado não foi por ser competente, foi por ser dirigente de um partido aliado à presidenta da República. Esse é um dos indicadores da degradação. Não é só a política, não é só a economia, não é só o social. A degradação que o Brasil está passando, que o nosso organismo social está passando, e que nenhum dos candidatos está dando resposta. Veja o que aconteceu na manipulação no IBGE, querendo impedir que alguns dados fossem divulgados. E aí eu quero dizer que isso já estava na intenção do governo há mais tempo. Quando, 6 meses atrás, um projeto meu,
que conseguiu a façanha de passar pelo Senado, passar pela Câmara, foi para presidente e foi vetado. Um projeto que transformava a carreira dos funcionários do IBGE em carreira de Estado, não submetida às decisões e regras do poder do governo, do partido no momento. Era a maneira de impedir o aparelhamento do IBGE. E tentou-se fazer isso 15 dias atrás. Não se conseguiu graças à resistência ferrenha de muitos dos funcionários do IBGE. Cadê a proposta que nós esperamos dos candidatos a presidente para garantir que no governo deles não haverá aparelhamento? Agora, não venham dizendo isso só da boca para fora que a gente não acredita mais. Diga como vai fazer. Serão eleitos os dirigentes? Claro que não. Serão escolhidos em concurso público? Pode ser uma alternativa em muitos casos. Passarão pelo Congresso em sabatina antes de serem nomeados, para que aqui nós, se fizermos seriamente o trabalho, descobramos o que está no passado de cada um desses candidatos? Nós estamos vivendo um momento mais grave do que o tamanho dos nossos candidatos a presidente até aqui. Até aqui eu digo, não os que estão aí, porque não vão surgir mais. Eu digo até aqui do ponto de vista do comportamento deles, que eu espero que mude e que comece a trazer propostas claras, propostas que entrem na cabeça dos brasileiros, que eles comecem a discutir, se preocupar e se entusiasmar dizendo: algo de novo tem no horizonte do Brasil. Hoje, eu digo com tristeza, eu não vejo nada de novo no horizonte do Brasil entre os candidatos a presidente que estão sendo oferecidos a nós. Digo isso com esperança de que vai mudar bastante nas próximas semanas e meses. Talvez mais uma coisa estamos esperando o fim da Copa, mas eu estou cobrando desde já. Eu estou cobrando desde já para que eles digam como é que eles vão fazer para que o Brasil saia dessa situação caótica, degradada, inconformada, nervosa. O país está nervoso. E a gente entra num período de paz, de eficiência, de honestidade. O que é que eles vão fazer para resolver o problema da energia no Brasil? E eu falo não apenas o problema da crise que atravessa a energia no Brasil por conta da manipulação das tarifas com fins eleitorais. Eu falo da energia que tem que ser alternativa nos próximos anos. Onde é que estão propostas claras de mudar o chamado modelo energético, perfil energético, para nós começarmos a termos fontes energéticas que não sejam só fóssil do petróleo, que não sejam só hidrelétrica, que sejam também solar, que sejam eólicas. Alternativas que digam que o Brasil não vai ficar nas mãos dependendo da exploração do petróleo. Cadê a proposta clara de um desenvolvimento industrial compatível com equilíbrio ecológico? Porque, sem dúvida alguma, uma das chapas tem isso como bandeira. Mas não está claro como é que vai ser feito, não. Não se diz claramente como é que vai colocar o progresso subordinado à ecologia. Nenhum candidato teve a coragem de dizer isso. Eu vou subordinar o progresso ao equilíbrio ecológico. O que é que eles dizem? Nós vamos ter um desenvolvimento com equilíbrio. É difícil esse equilíbrio sem uma redução no tamanho da produção. E qual é o candidato que tem coragem de trazer para o debate a ideia de que nós vamos melhorar o bem-estar da população, mesmo que tenhamos que não aumentar a produção de uma porção de bens que são depredadores, como o automóvel privado? A gente não vê isso. As ruas estão engarrafadas, senador. E quem é o candidato que diz como é que vai resolver isso? Qual é? Não, o que a gente ouve é dizer que vai se aumentar os subsídios à indústria automobilística e ninguém diz com clareza como é que vai melhorar o transporte público e a gente caminha para, com qualquer dos candidatos, o Brasil ir para suas ruas engarrafadas, como veias de pessoas
com colesterol alto. Nossas estradas estão com colesterol muito alto e as cidades começam a ter ameaça de infarto. Parar. E os nossos candidatos não dizem com clareza como vão vencer isso. Nós temos um indicador claro da situação trágica do Brasil. A preferência que as pesquisas mostram pelo voto nulo, pelo voto em branco, contra qualquer um dos candidatos. Isso é uma tragédia nacional. Isso não é ruim apenas para os políticos. Isso é culpa de nós políticos, mas é ruim para o Brasil. A opção pelo voto branco e nulo é o recado do descontentamento com as lideranças. E um país que não confia nas suas lideranças é um país que não tem como enfrentar os seus problemas. Por isso, a realidade está dessa maneira. Por isso, pipocam problemas todos os dias, todas as horas nesse país, e o funcionamento começa a ficar engessado. Não funciona bem. Quem é que vai trazer a proposta clara de recuperar o crédito nas instituições, o crédito na justiça, o crédito na política, o crédito no Congresso e no Poder Executivo? Qual dos candidatos está trazendo isso? Eu, sinceramente, não vejo, senador Paim. Não vejo, e como brasileiro, não só como senador, eu me preocupo profundamente, porque eu vejo um país em um processo de desfazimento e não vejo uma liderança surgindo para trazer um entusiasmo para nós e dizer: temos esperança de mudar o rumo desse país. O rumo dos últimos anos trouxe coisas muito boas, mas se esgotou. Se esgotou. Precisa de uma proposta nova, de uma visão nova para o futuro. Precisa ter uma economia baseada na alta tecnologia, uma educação que assegure escola igual para todas as crianças desse país, acabar com esse carimbo que se põe na testa de uma criança quando nasce, se vai ter ou não vai ter uma boa escola, dependendo do CEP da cidade onde vive e do CPF da sua família. Quando é que a gente vai mostrar que esse país vai voltar a funcionar satisfatoriamente de uma maneira pacífica? Nós precisamos de um discurso, ou de alguns discursos, que nos tragam essa visão. E precisamos, sobretudo, superar um problema talvez maior, porque a causa dos problemas é a cegueira de nossas lideranças, o entusiasmo ilusório de não verem a realidade ao redor. E, ao não ver a realidade ao redor, ficam no debate mesquinho, pequeno, e não no debate grande, de políticas com P maiúsculo, de uma reorientação do projeto nacional, e não apenas de um pequeno ajuste, porque é o que se está querendo, fazer ajustes e não a revolução. Pequenos ajustes e não a reorientação dos rumos do país. Eu hoje, quando leio os jornais, presidente Paim, me assusta a maneira como o Brasil está vivendo. E para encerrar, e para não dizerem que eu deixei de ser um candidato, um político, um senador de uma nota só, eu quero dizer que uma dessas preocupações sairá amanhã nos jornais. Já está hoje nos sites. É a manchete no site do Globo que diz: Brasil se distancia da média mundial no ranking de educação. E não se distancia indo para melhor, se distancia indo para pior. Qual é o candidato que está dizendo como é que vai superar isso? Qual é o candidato que está dizendo como é que vai fazer com que dentro de 5, 10, 20 anos a educação desse país será igual às melhores do mundo e igual para todo mundo aqui dentro, sem diferenciar uma criança de outra no acesso à educação? Porque nenhuma criança é igual à outra no talento. Mas toda criança tem que ter igual direito no desenvolvimento do seu talento específico. Para isso precisa de uma boa escola, precisa de uma boa educação. Não é o que a gente está vendo no país. E a gente não está vendo propostas alternativas, ousadas, mas ajustes. Aqui e ali vão dizer o ajuste. Um vai dizer que vai botar 1.000 escolas em horário integral, outra vai dizer que vai ser 1.200.
e eu quero ver quem vai dizer que todas as 200 mil terão uma carreira nacional do magistério. As escolas serão todas em horário integral, mas com os melhores equipamentos possíveis. Cadê esse discurso? Cadê o discurso da esperança? Falemos de um outro assunto, eu já queria ter acabado com a educação. Falemos da pobreza, que tem a ver com uma festa que o senhor e eu sempre comemoramos aqui, com o 13 de maio. O que a gente vê no discurso é que a pobreza é uma questão de aritmética. Se a gente aumentar um pouquinho a renda, as pessoas saem da pobreza. Isso é uma mentira. Até porque a inflação joga de baixo para baixo a pobreza de novo, como aconteceu nesses últimos anos. Senador Paim, quando eu ouço dizer que a pobreza é uma questão de uma renda mínima de 1,25 dólares, que vem de lá de fora esse dado, por dia, que aqui é mais ou menos o que era a Bolsa Família, até o câmbio começar a desvalorizar, eu começo a imaginar que devia ter dono de escravo naquela época, defendendo que a abolição era aumentar um pouquinho a comida do escravo. Vamos botar mais comida no prato do escravo e está tudo bem. Não estava tudo bem. A gente precisava era abolir a escravidão. Não está tudo bem aumentar um pouquinho a renda dos pobres. É preciso erradicar a pobreza oferecendo escola, saúde, transporte, segurança, cultura. A linha que separa um pobre de um não pobre não é horizontal pela renda, é vertical se ele está de um lado que tem acesso às coisas que precisa ou se ele está do outro lado. E essas coisas, em geral, não são compráveis. Elas não estão no mercado. Elas têm que ser asseguradas como a saúde, como a educação, como a qualidade do transporte. Não tem como melhorar a qualidade do transporte aumentando a tarifa de ônibus. Não é uma questão de renda, é uma questão de serviço, de eficiência. Eu creio que nós temos razões demais a nos preocupar. E uma questão a nos alegrar, a nos dar esperança. É a eleição. É saber que num país democrático, quando as coisas não estão bem, nós todos juntos, mais de 100 milhões de eleitores, podemos escolher um novo rumo, um novo caminho para o Brasil, como já fizemos em alguns momentos do passado. Mas o eleitor não desenha o seu candidato, ele vota conforme os que estão aí. Então é esperar, é torcer e é cobrar, como eu estou fazendo, para que os candidatos que aí venham e que aí estão, eles tragam uma proposta de mudar o Brasil e não apenas de fazer um pequeno arranjo naquilo que está hoje aí. Que eles tragam propostas novas e ousadas de um novo Brasil e não apenas críticas merecidas, aliás, ao atual governo. É isso, senhor presidente, que eu quero deixar aqui. A preocupação que eu sinto ao ler os jornais e a preocupação maior ao não ver nos jornais propostas alternativas para o meu país. Doutor Cristóvão, sei que Vossa Excelência não fala guia, mas eu faço questão de falar que não é de seu estilo falar sobre isso. Mas eu sei que Vossa Excelência será homenageado hoje à noite no SESC e mandar um convite para mim. Quando eu vi que o seu nome estava na lista dos 4 ou 5 que vão ser homenageados, eu suspendi a minha viagem, vou viajar então na sexta noite para ir lá assistir a sua homenagem no SESC. Muito obrigado, senador Paim. Nem sabia que o senhor tinha conhecimento disso. Obrigado. É uma homenagem pelo seu trabalho no longo da sua vida, né? Não só na educação, em todas as áreas. Sei que será um belo evento. Eu estarei lá sentado na cadeira para bater palma no momento que Vossa Excelência falar em nome dos oradores. Vai ser uma honra para mim, e embora o prêmio seja bastante gratificante, tanto quanto será a sua presença lá. Estaremos lá hoje à noite.